Aleluia, Senhor. Nós podemos ouvir a Tua voz, a voz do bom pastor, a voz que aquieta o coração. A voz de Deus. A voz de Deus aquieta o coração, abate o inimigo e traz restauração. A voz de Deus faz o mar se acalmar, faz cessar o vento, faz a tempestade parar. A voz de Deus faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. A voz de Deus é capaz de tudo renovar, de transformar todo o deserto em rios de águas vivas. É capaz de restaurar o sonho que acabou, e no lugar da escuridão a sua luz faz brilhar. A voz de Deus faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. A voz de Deus faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. Se exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor. Aleluia. A voz de Deus faz um milagre acontecer. Ele está fazendo um milagre acontecer nesta hora. Então receba. Aleluia. Ele faz acontecer um milagre, declare isso. Faz acontecer um milagre, faz acontecer se a cura, faz acontecer se eu creio, Senhor, faz acontecer. Faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar. A
faz um milagre acontecer. A voz de Deus, um novo dia para viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, aleluia. Obrigado, Senhor, faz a alegria transbordar. a voz de Deus faz um milagre acontecer. Quero ouvir a tua voz, Senhor, voz de majestade, a tua voz faz um milagre acontecer. Oh, recebemos um milagre, Senhor. Aleluia. Aleluia, então exalte ao Senhor. Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo este áudio ou assistindo a este vídeo, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, há de restaurar a sua fé, a sua esperança, a sua confiança no Altíssimo, que há de provar a fidelidade de Deus em sua vida. Por falar em fidelidade, este é o grande propósito em orações. Deus é fiel. Podemos confiar em Deus porque Ele é fiel. Deus não mente. Deus não volta atrás com as suas promessas. Deus sempre cumpre o que diz. Deus é fiel. Não permitirá que sejam tentados além da conta. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Fiel é Deus. Ele nos chamou à comunhão com Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Ele é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. O Senhor é fiel, Ele nos confirmará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. O Deus fiel, Ele manterá a aliança e a bondade eternamente. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Deus prometeu abençoar e proteger quem o ama e o obedece. Ele prometeu a salvação a todos que se arrependem. Ele prometeu fazer justiça. Por causa da sua fidelidade, nós podemos acreditar nessas promessas sem duvidar. Hebreus 10, versículo 23. A fidelidade de Deus é a nossa segurança. E hoje, no 13º dia deste grande propósito em orações, Deus é fiel. O projeto A Marca da Promessa traz para leitura e reflexão o livro 1 de João, capítulo 1, versículo 9. E a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. A Bíblia ensina claramente, meu irmão, minha irmã, que Deus fez provisões para o perdão de nossos pecados. No entanto, existem muitas pessoas que têm muita dificuldade em acreditar que o perdão está disponível para certos pecados e escolhas que fizeram na vida. Assim, elas continuam a viver em um estado compartimentado em que sua consciência mental e seu conhecimento de coração não coincide com a pessoa que não pode aceitar o perdão de Deus. Para restaurar a intimidade com o nosso Pai, é um pacto muito importante do perdão,
e talvez seja melhor compreendido na relação entre pai e filho. Quando uma criança decide fazer algo errado, um pai amoroso só precisa saber que a criança está sinceramente arrependida por suas ações, para a reconciliação e intimidade serem restauradas. Da mesma maneira, Deus quer que nós assumimos a responsabilidade por nossas ações, admitindo que estávamos errados, mudando nossa atitude e verbalizamos nossa tristeza, a fim de restaurar a intimidade com Ele. No entanto, precisamos entender que mesmo que há perdão, que também há consequências. A Bíblia nos ensina o que o homem semeia, isso também colherá. Gálatas 6, versículo 7. Para alguns pode ser um efeito duradouro sobre a saúde das consequências do abuso de drogas ou do álcool, ou pode ser uma doença transmitida sexual que não tem cura. E para outros pode ser algo completamente diferente e muito secreto que está enterrado em sua alma, como tem tido um aborto do qual nunca ninguém soube. Em qualquer caso, é tentador para a pessoa interpretar consequências duradouras como um sinal de julgamento e rejeição contínua de Deus. Embora em muitos casos as pessoas tenham que viver com as consequências de sua desobediência, o nosso amoroso Pai Celestial está sempre pronto para nos perdoar de todas as ofensas. Deus está sempre chamando os pecadores para buscá-lo e lhes promete o perdão quando eles realmente se arrependem. É por causa de sua grande misericórdia e graça que Deus resgata o crente do poder das trevas, que começou no jardim do Éden. Jesus veio à Terra para restaurar a nossa relação com o Pai. Ele estende um convite amoroso para o perdão de pecados, que só é possível através do seu sangue derramado. Ele deu a sua vida para que possamos viver. Somos perdoados por causa de sua obediência e sacrifício na cruz e por pagar a nossa tremenda dívida de pecado. Em Romanos 3, versículo 24, lemos que todos nós somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Para demonstrar como nosso Pai Celestial nos quer amar, aceitar e nos perdoar quando nos voltamos para Ele, Jesus contou a parábola do filho que desperdiçou a sua herança e viveu uma vida imoral, e quando ele não tinha mais nada, nem comida para comer, ele decidiu voltar para casa. Seu pai nunca desistiu dele. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Lucas 15, versículo 20. Esta é a forma como o nosso Pai Celestial nos vê, nos dá as boas-vindas, nos perdoa e nos ama mesmo depois que pecamos bem feio. E em seguida voltamos a Ele. Ele é um motivo de compaixão e nos acolhe em seus braços abertos. Em João capítulo 8, versículos 13 a 11, a história é contada de uma mulher que foi surpreendida no ato de adultério, e os escribas e os fariseus trouxeram essa mulher diante de Jesus. Eles queriam apedrejá-la. No entanto, Jesus lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Cada um deles foi condenado em sua própria consciência e se afastaram. Quando Jesus e a mulher foram os únicos que estavam lá, ele disse a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Então Jesus declarou: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. E mesmo quando Jesus estava morrendo na cruz, ele mostrou compaixão para o criminoso que estava pendurado na cruz ao lado dele, quando ele confessou que merecia o castigo e pediu a Jesus que se lembrara dele quando ele entrara no reino. E Jesus, em toda a sua misericórdia, disse: em verdade te digo, ainda hoje entrarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43.
Há tantas belas histórias de perdão na Bíblia, e é desejo profundo de Deus de ver pecadores voltar para Ele e receber o perdão por seus pecados. Há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende e se dirige a Deus. Lucas 15, versículo 10. Precisamos entender que, quando nos tornamos filhos de Deus, somos uma nova criatura. O nosso pecado é limpado e recebemos uma nova vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Porque Jesus não veio aqui para condenar-nos, mas para nos dar salvação. João 3, versículo 17. Deus não somente perdoa os nossos pecados, Ele também se esquece dos nossos pecados, porque Deus nos ama e Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Profeta Isaías, capítulo 43, versículo 25. Quando os nossos pecados são perdoados, eles são removidos de nós, como o Oriente está longe do Ocidente. Salmos 103, versículo 12. Nos é dito para não olhar para o passado, mas avançar em direção ao futuro. Filipenses 3, versículo 13. O próprio Deus não se lembra dos nossos pecados, então por que nos lembramos dele? Se ele sentiu que era melhor esquecê-los, então por que continuamos lembrando-nos dele? Deus quer que nós nos perdoemos a nós mesmos e permitirmos que o sangue de Jesus nos leve e limpe as nossas consciências de todo o mal que temos feito. Hebreus 9, versículo 14. Por favor, lembre-se que quando Deus perdoa, Ele remove o pecado e restaura a alma. Devemos lembrar que definitivamente vamos experimentar uma transformação e nossa vida verdadeiramente mudará quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, porque a verdadeira salvação sempre traz transformação. Olha, meu irmão, minha irmã, Deus é fiel. O assunto da confissão de pecados é o tema central de toda a Escritura Sagrada. O texto de 1 de João, capítulo 1, eu trago até um complemento, versículos 8 e 9. Talvez seja um dos mais esclarecedores neste assunto. O versículo 8 faz a abordagem da negação do pecado. Por este caminho não existe saída, uma vez que todo ser humano é pecador, conforme Romanos 3, versículo 23. Enganamo-nos a nós mesmos e somos mentirosos quando insistimos na negação de nossos pecados. Por outro lado, o versículo 9, a abordagem é positiva, ou seja, quando reconhecemos e confessamos os mesmos. Daí o texto indica 3 boas consequências. A primeira é que constatamos que Deus é fiel e justo. Deus é fiel e se atém às promessas de que deseja perdoar os pecados por causa de Cristo, e é justo porque dá a cada um do seu e presenteia ao que confessa os pecados e aos que crê na justiça obtida com a morte de Cristo, e assim também torna justo. A segunda é que Ele perdoa os nossos pecados, e a terceira é que Deus vai nos purificar de toda injustiça e nos limpará de toda maldade. No entanto, mesmo sabedores desta fidelidade de Deus em nos perdoar e nos tornar justos, parece que relutamos em reconhecer os nossos erros e pecados. Isso é muito comum quando alguém é flagrado em algo errado. Geralmente a pessoa logo quer se defender através das justificativas, e as justificativas envenenam a confissão. Além disso, deveríamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo, talvez justamente porque ele sabia do valor da confissão do pecado. Ambos estão entre os homens que Deus mais usou como instrumentos de propagação do Evangelho. Paulo disse: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E eu encerro, meu irmão, minha irmã, este 13º dia
falando sobre a fidelidade de Deus com o seguinte pensamento: confessar nossos pecados significa que vemos nossos pecados da mesma forma que Deus os vê, o mesmo desgosto e desdém deles. Esse tipo de confissão abre o nosso coração ao dilúvio da graça do céu. Salmos 51. Deus compartilha conosco a doce libertação do pecado que Jesus comprou no Calvário. Nossos pecados não são apenas perdoados, mas somos purificados. Não somos mais pecadores e a mancha do pecado é removida. Somos limpos, perfeitos e sem mácula por causa da graça purificadora de Deus. Colossenses capítulo 1, versículos 21 e 22. Vamos viver de tal forma que reflitamos este incrível presente. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito Pai Celestial, confesso ao Senhor meus pecados. Por favor, meu Pai, perdoe-me dos meus erros, do meu orgulho, altivez, de não confessar as minhas incredulidades. Obrigado por permitir ser honesto com o Senhor e compartilhar minha frustração e minha tristeza por tê-los cometido. Por favor, liberta-me do poder deles sobre a minha vida e dê-me a confiança de que o não só me perdoou, mas que também, Pai, que me purificou e santificou. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Eu encerro aqui, meu irmão, mas você continua. Verbalize a Deus todos os seus pecados. Especifica para Ele. Este é o momento da sua libertação. Em nome de Jesus. Amém.